Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristina Santos e hoje teremos uma aula de ciências sobre extrativismo sustentável, contribuições e desafios. Mas antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para as turmas do primeiro ciclo da EJA, como eixo temático Mundo do Trabalho e o conteúdo Seres Vivos. O objetivo de aprendizagem é interessar-se pelas ciências e pelas artes como formas de conhecimento, interpretação e expressão dos homens sobre si mesmo e sobre o mundo que os cerca. E o objetivo da aula é propor uma reflexão acerca dos desafios em se praticar atividades ligadas ao extrativismo, de forma que essas ações causem o mínimo de prejuízo ao meio ambiente. E aos estudantes, não esqueçam de registrar a sua presença em nossa aula. Aponte a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Agora é preciso que você pegue seu caderno, lápis e borracha para registrar o conteúdo de hoje. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Comece anotando a data de hoje e o tema da aula, extrativismo sustentável, contribuições e desafios. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem a escrita. Agora sim, tudo pronto? Então vamos começar. Hoje vamos refletir um pouco sobre as formas como nós, seres humanos, nos relacionamos com a natureza e com o lugar onde vivemos. Pois desde a pré-história é percebido como o homem atua no sentido de transformar o meio natural em que ele vive. Ao longo da história, aprendemos que muitos povos eram considerados nômades, ou seja, deslocavam-se de um lugar para o outro, buscando por alimentos e por locais de moradia e sustento. Com o tempo, esses povos foram desenvolvendo técnicas para cultivo de vegetais e frutas, além de adoção de procedimentos de confinamento e criação de animais, desenvolvendo assim a agricultura e a pecuária. Tal avanço permitiu que os grupos humanos pudessem fixar-se em determinados locais, formando as primeiras civilizações e o mundo social a qual fazemos parte. Assim, é notório que existe um vínculo entre natureza e ação humana, ou seja, entre o espaço natural e o espaço geográfico. Mas, infelizmente, essa relação não tem se mostrado tranquila. O que ocorre é que os seres humanos estão explorando os recursos naturais de forma desmedida, e as consequências dessas ações é vista e sentida por nós de forma cada vez mais agressiva. Portanto, mais do que simplesmente consumir a totalidade dos recursos naturais, precisamos desenvolver técnicas sustentáveis de melhor aproveitamento desses recursos. Assim, na aula de hoje, vamos conhecer alguns exemplos de extrativismo sustentável. Mas vocês sabem o que é uma atividade de extrativismo? Os dicionários trazem como significado dessa palavra como sendo uma atividade que consiste em extrair da natureza quaisquer produtos que possam ser cultivados para fins comerciais ou industriais. E já vou explicando a vocês que no Brasil existem várias comunidades extrativistas que praticam esse tipo de atividade. Essas comunidades vivem distantes das grandes cidades, pertinho de florestas e do litoral. Então, pensando na localização geográfica dessas comunidades e no conceito de extrativismo, que contribuições culturais e econômicas as comunidades extrativistas podem nos dar na relação natureza e ação humana? Pense um pouquinho sobre o assunto que logo voltamos a conversar.
expliquei, existem várias comunidades extrativistas por todo o território brasileiro e muitas protegidas por lei. As reservas extrativistas, ou apenas RESECs, como também é chamada, são espaços territoriais protegidos cujo objetivo é a proteção dos meios de vida e a cultura das populações tradicionais, bem como assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da área. Ou seja, os recursos da reserva podem ser explorados de forma que os ambientes sejam preservados para que as gerações futuras também possam aproveitar esses recursos. E é exatamente isso que precisamos aprender com essas comunidades. O sustento dessas populações se baseia no extrativismo e, de modo complementar, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. A área das RESECs pertence ao domínio do poder público, com o uso concedido às populações extrativistas tradicionais. As áreas particulares, incluídas em seus limites, devem ser desapropriadas de acordo com a disposição da lei. E é por isso que quem mora em uma reserva extrativista segue regras rígidas. Não é permitido poluir, devastar a mata, destruir o abrigo dos animais e nem explorar os locais, provocando o fim de qualquer forma de vida. A exploração comercial de recursos madeireiros é limitada em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares a demais atividades desenvolvidas na reserva, conforme disposto em regulamento e em seu plano de manejo. Como uma unidade de seu uso sustentável, a economia gerada numa RESEC não pode ser de grande escala, capaz de concorrer com mercados, mas voltada à sustentabilidade da população tradicional ali residente. Infelizmente, apesar de serem áreas protegidas por lei, muitas reservas extrativistas são invadidas para exploração ilegal de madeira, caça e pesca. Muito triste, não é mesmo? Assim, as reservas extrativistas foram modelos criados buscando dotar de alternativas aos crescentes desmatamentos que ocorriam na região da Amazônia Legal. Essas ações desmedidas transformavam áreas de florestas com exuberantes biodiversidades em campos de pastagens para o modelo extensivo de criação de gado, fora outros fins, o que hoje é um modelo amplamente condenado e discutido no mundo inteiro por causar impactos ambientais desastrosos. Infelizmente, a fiscalização a essas ações ainda é muito falha, mas isso não invalida e nem desmerece a adequação da iniciativa e da concepção. Além de tudo, é preciso ressaltar que a criação dessas entidades ainda é muito recente, cabendo a cada um fazer a sua parte. De fato, o modelo traz benefícios para populações tradicionais e para os órgãos ambientais. Isso se justifica por ser uma alternativa realista para a conservação ambiental e por proporcionar atendimento das demandas socioeconômicas viáveis para a comunidade local. Normalmente, os produtos extraídos e gerados de uma reserva extrativista são látex, manejo sustentável de castanha, sementes florestais, extração de óleo de copaíba e andiroba e plantas medicinais, além de extração de madeira por manejo florestal comunitário. Vamos conhecer algumas extrações que são realizadas por essas comunidades. Observem suas contribuições culturais e econômicas e como são importantes mantê-las. Quem sabe assim, podemos mudar hábitos, ampliar nossa consciência ambiental e ter mais zelo com tudo que a natureza nos dá. Cada região no Brasil possui itens muito característicos do extrativismo. E por ser um país com grande diversidade natural, a atividade extrativista continua a ser muito importante na economia brasileira. Uma das primeiras atividades extrativistas realizada no Brasil foi o extrativismo vegetal, marcado pela retirada do pau-brasil, além de sementes e ervas medicinais. Atualmente, dentre os elementos que integram o extrativismo vegetal, podemos citar a madeira, os frutos e, em menor escala, a borracha, sendo fonte de renda de muitas comunidades. A castanha do Pará, ou castanha do Brasil, também é um elemento muito coletado por muitas comunidades extrativistas na região da Amazônia. Além da utilização como alimento,
O produto é base para cosméticos como shampoos, óleos corporais, cremes e sabonetes, gerando renda familiar para centenas de famílias dessa região. Outro elemento que merece destaque é a carnaúba. A árvore nativa do Nordeste é aproveitada em sua totalidade por comunidades extrativistas. Sua madeira serve para construção, do seu fruto se faz farinha e a raiz tem propriedades medicinais. No entanto, são as suas folhas que produzem cera, as quais são mais valiosas no mercado internacional, o que garante maior renda financeira para essas comunidades e um grande interesse econômico para o país. Outra atividade extrativista muito comum no Brasil, principalmente em nosso estado, é o extrativismo animal, no caso, a pesca. Os peixes são os únicos animais em que a legislação brasileira permite a retirada atualmente. Os animais silvestres são protegidos por lei e sua caça somente está permitida aos povos indígenas e a algumas comunidades que dependem da atividade para se alimentar. E para evitar o esgotamento das espécies de peixes oferecidas pela natureza, o governo oferece o seguro-defeso. O objetivo é manter a remuneração dos pescadores artesanais durante o período de reprodução. Independente a qual comunidade extrativista uma pessoa pertença, todos têm em comum a certeza de que para manter e durar seu modo de vida tradicional é preciso conservar o meio ambiente, pois além da conservação da área, a criação das reservas ajudou a muitas comunidades a terem uma melhor qualidade de vida, contribuindo assim com a produção sustentável de milhares de famílias que vivem do extrativismo no Brasil. A consciência de que os recursos estão ficando cada dia menores é compartilhada não só por essas comunidades, visto que também já sentimos seus reflexos em grandes cidades. As preocupações com a falta de recurso, devastação, invasão de terras, mudanças no nível do mar e diversificação da economia local fizeram com que associações de moradores, sindicatos, colônias de pescadores e comunidades começassem a se unir em busca de alternativas. E foi nessa busca que descobriram que poderiam requerer que as áreas onde vivem fossem transformadas em reservas extrativistas, que, como vimos, têm como objetivo extrair de forma consciente para não faltar para gerações futuras. Foi muito legal conhecer um pouco sobre o que é um extrativismo sustentável. Espero ter contribuído para que vocês tenham um pouquinho mais de consciência ambiental e zelo com tudo que a natureza nos dá, assim como fazem essas comunidades extrativistas. Mas antes de encerrar nossa aula, vamos testar nosso conhecimento acerca do assunto que estudamos. Observe as imagens e diga qual tipo de extrativismo ela pertence, vegetal ou animal. E aí, super fácil, não foi? A imagem se refere ao extrativismo animal. Lembram que vimos que o extrativismo animal se resume à caça ou à pesca? Assim, o caranguejo faz parte da cultura e da economia de um lugar, principalmente quando está relacionado à alimentação. Portanto, sua importância, além de ecológica e alimentícia, também é social. A sua pesca na maioria das comunidades de pescadores acontece de maneira orgânica e não em grande escala, o que caracteriza uma atividade extrativista animal. Infelizmente, nossa aula está terminando, mas antes quero retomar a pergunta que fiz no início da nossa aula. Mas agora que vocês estão craques, anotem aí no seu caderno a sua resposta. Que contribuições culturais e econômicas as comunidades extrativistas podem nos dar na relação natureza e ação humana? Não se preocupe que eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a escrita. Aproveite e registre a sua presença na nossa aula, caso ainda não tenha feito. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É rapidinho.
de ser respondida. Vimos que mais que simplesmente consumir a totalidade dos recursos naturais e agredir a natureza, a humanidade precisa desenvolver técnicas sustentáveis de melhor aproveitamento desses recursos, assim como buscam fazer várias comunidades extrativistas, principalmente aquelas pertencentes às áreas protegidas por lei. Agora sim chegamos ao fim do nosso encontro. Mas não fique triste que logo voltaremos com assuntos importantes. Não perca a nossa programação. E se você perdeu alguma coisa na aula de hoje, preste atenção que vamos recapitular o que vimos. Conhecemos o que é prática do extrativismo sustentável, suas contribuições sociais e seus desafios através do modo de vida de comunidades extrativistas. Vimos que essas comunidades são protegidas por lei e ocupam áreas de florestas e litoral. Elas se baseiam no extrativismo e, de modo complementar, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. As reservas extrativistas foram modelos criados buscando dotar de alternativas às crescentes ações de desmatamentos. E já é percebido que o modelo traz benefícios tanto para as comunidades quanto para os órgãos ambientais. Por fim, vimos que cada região do Brasil possui itens muito característicos do extrativismo, devido à grande diversidade natural, como, por exemplo, a castanha do Pará, caracterizado pelo extrativismo vegetal na região da Amazônia, e a pesca, que caracteriza o extrativismo animal, praticado em áreas litorâneas e de mangue, inclusive no nosso estado. Muito pertinente o assunto de hoje, pois apesar de muito importante para a sobrevivência do homem e para o desenvolvimento econômico, o extrativismo pode desencadear vários problemas socioambientais, como redução da biodiversidade, extinção de espécies animais e vegetais, poluição, modificação do solo, entre outros. Por isso é tão importante que se discuta o assunto e busque soluções. O meio ambiente agradece e as gerações futuras também. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Aproveite e registre a sua presença na aula, caso ainda não tenha feito. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E antes de encerrar, quero deixar mais uma dica. Não guarde as informações do nosso encontro só para vocês. Levem essas discussões para a escola, amigos e familiares.